Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, a pedido de vocês, eu recebi alguns comentários aqui sobre comentar acerca dos meus livros favoritos da Segunda Guerra Mundial. Eu li 16 livros ao todo, abandonei um, falo mais detalhes sobre isso no vídeo de livros abandonados, vou deixar aqui. Tem também aqueles livros únicos. Eu li alguns livros sobre a Segunda Guerra Mundial que são super diferentes. Tem uma escrita, uma narrativa, uma construção histórica única, sabe? Eles são únicos e específicos em sua construção narrativa. Eu gravei um vídeo também falando sobre esses livros únicos. Vou deixar aqui embaixo também linkado para vocês. Todos os livros que tem resenha, deixarei as resenhas aqui embaixo. E antes da gente começar, eu quero agradecer o carinho e a paciência de todos vocês. Coraçõezinhos, comentários de bom dias, boa tardes, boa noites. Muito obrigada ao carinho de todos vocês, a paciência. Tô sentindo muita saudade de estar aqui com vocês 2 vezes por semana. Tô pensando aqui no que poderia ser feito para reverter essa situação, nos meus horários, otimizar o tempo, não sei. Ainda não prometo nada, mas estou vendo aqui o que pode ser feito. Tenham paciência. Muito obrigado pelo carinho e interação de todos vocês. E sem mais enrolação, vamos lá, porque a pilha tá grande e tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Primeiro livro, gente, e eu não vou demorar muito porque eles têm resenha, para esse vídeo não ficar muito longo. E aí os detalhes desses livros estão lá nesses vídeos que eu mencionei para vocês. O primeiro dessa lista é O Diário de Anne Frank. Gente, não poderia deixar de ser ele o primeiríssimo, né, ter esse lugar de honra, porque a gente tem aqui o relato dessa menina, adolescente, 14 anos, que está no anexo secreto com sua família e mais outras pessoas de outra família, vivendo isolamento, privações, se escondendo, tentando sobreviver em meio a todos os horrores da guerra. E esse livro, gente, ele traz o relato de uma menina e não é um relato imaturo. Porque a Anne, ela tem uma maturidade, sabe? Uma linha de raciocínio concisa. Ela sabe o que quer. Ela tem ideia do que ela deseja fazer se ela sobreviver, né? A gente sabe que ela não sobrevive, o que é uma pena para a literatura mundial, porque com certeza nós teríamos aqui uma grande escritora, mas a gente tem aqui um relato, um exemplo, sabe, de maturidade, de persistência. Em alguns momentos a gente fica meio estressado porque existe ali uma certa rivalidade desnecessária entre a mãe dela e ela, porque ela tem uma personalidade muito forte, ela é muito decidida. Ela não é aquele tipo de menina que seria caladinha, submissa, quietinha, boazinha. Não. A Anne Frank, ela mostrava uma personalidade muito forte, alguém muito decidido, que sabia o que queria, e isso incomodava a mãe dela. E a gente tem aqui essa demonstração desse relacionamento e um exemplo, sabe? Sobre respeito, sobre aceitar o outro. Enfim, gente, não vou falar mais nada para não dar spoiler, mas favoritíssimo. Vou deixar aqui. O próximo é um livro de uma história única acerca de uma história global. A Lista de Schindler. É um livro maravilhoso, incrível, tem filme, já assisti o filme. Mas dentro dessa história da Lista de Schindler, a gente tem o menino da Lista de Schindler, que é o Leon Liesel, que é um menino franzino, de acordo com a perspectiva de Hitler, dispensável, insignificante, pode ir para as câmaras de gás tranquilamente, não vai fazer falta. Só que Schindler, ele tá impelido a salvar quantas mais vidas ele puder. E quando ele olha para esse menino, essa capa inclusive é um spoiler da história, porque o Leon vai trabalhar em cima de um caixote. Ele olha para esse menino e ele inventa uma desculpa. Não, eu preciso dele. Mas Schindler, eu preciso dele. Ele tem mãos pequenas. Ele consegue fazer coisas com essas mãos pequenas que os adultos não conseguem fazer. Mentira. Era um argumento. Mas ele queria salvar o pequeno Liesel. E, gente, que emocionante, porque futuramente
o Leon Liesel reencontra o seu Salvador, tá tudo registrado aqui. É uma espécie de diário de memórias. Todos os horrores da guerra, perdas, prisões, mortes, luto, sofrimento, tá tudo aqui. Mas essa história especial desse menino é extremamente emocionante e fala para nós acerca desse poder que nós temos de poder mudar a vida das pessoas a partir de uma decisão, de uma atitude. Simples fato de querer nos possibilita mudar a vida de alguém. É a base, é a temática principal aqui dessa história. Maravilhoso. Vou deixar as resenhas aqui embaixo para vocês. O próximo, gente, eu não vou contar o porquê desse nome, porque eu quero que vocês leiam esse livro. As Bruxas da Noite, a história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. O regimento aéreo 588. Temos aqui meninas, jovens mulheres, entre seus 16 e 30 anos, que se voluntarizam. Queremos ir para a guerra. E como essas meninas sofrem? Ninguém acredita nelas, ninguém apoia, ninguém facilita. Pelo contrário, eles fazem de tudo para impedir, para atrapalhar, para prejudicar. Para os homens, é um desaforo, é uma vergonha, uma ofensa elas estarem aqui na guerra como voluntárias. Como assim? O que vocês querem fazer? Nos envergonhar? São mulheres querendo ir para a guerra? Tá tudo errado. O lugar de mulher é na cozinha, é em casa, é costurando, é bordando, é tricotando, etc. Mas essas meninas vão mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser. E que nós mulheres, essas meninas vão mostrar que nós mulheres somos capazes de lutar, capazes de provar que somos fortes, capazes de vencer. Lembrem-se que em todos esses livros, apesar de suas histórias muito únicas, nós temos toda essa questão da Segunda Guerra Mundial, dores, luto, sofrimento, perda, mas essas meninas aqui, gente, jovens mulheres corajosas, incrível essa história. E o porquê desse título, As Bruxas da Noite? Você vai ter que ler. Incrível, 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 maravilhoso. O próximo livro, gente, tem filme, já assisti o filme, já li o livro, emocionante. O final, para quem já assistiu o filme já sabe. O final aqui deixa pra gente subentendido uma história de muita dor, mas a questão aqui não é o começo, o meio e o fim. A questão aqui é a mensagem desse livro. O menino da lista de Schindler. O menino do pijama listrado. Eu tô com o menino da lista de Schindler na cabeça. O menino do pijama listrado. Gente, a temática principal aqui é a amizade. Nós temos o Bruno, que é o filho de um comandante, e o menininho que está lá do outro lado da cerca, o prisioneiro. E mais cedo ou mais tarde, esses dois personagens principais, eles vão se encontrar, um do lado de dentro da cerca, o outro do lado de fora da cerca. Um é preso, o outro é livre. Um representa as vítimas, o outro representa o perseguidor, o inimigo. Mas para eles esse mundo não existe. Eles são duas crianças que querem brincar, que querem conversar, que querem compartilhar as histórias de suas famílias, que querem trocar ideia, que querem se divertir no meio de tudo, apesar de todo perigo, de todo risco, de toda pressão. E a mensagem principal desse livro traz pra gente aquela ideia de que nós não nascemos odiando. Ninguém nasce odiando. O ódio, ele é disseminado nas relações históricas, sociais, culturais. O ódio, ele é difundido. Ensina-se a odiar. Mas ninguém nasce odiando. Ensina-se o preconceito. Ninguém nasce preconceituoso. A gente nasce pronto para amar. Pronto para aceitar o próximo. Nós nascemos prontos para os relacionamentos, para a interação social, para respeitar o outro, para olhar para o outro com bondade. Essa questão do ódio, do racismo, do preconceito, da discriminação, da indiferença, isso é difundido nas relações.
socioculturais, políticas, enfim, tudo isso é ensinado. E a mensagem principal aqui é acerca da amizade. Nós nascemos prontos para amar. É a mensagem principal aqui desse livro, gente. E eu digo para vocês, incrível. O próximo livro, gente, eu já li 3 vezes, eu pretendo ler a 4ª. Cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Escrito por um psiquiatra que sobreviveu a 4 campos de concentração. Eu estou falando de Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Gente, como sobreviver? Há tanta injustiça, há tanta covardia, há tantas perdas, porque tem várias pessoas, a gente sabe, em todos esses livros aqui, em várias situações, pessoas foram as únicas sobreviventes de uma família inteira. E esse psiquiatra, a partir da sua experiência em 4 campos de concentração, ele começa a analisar os presos, a se autoanalisar. O que fazer? Como fazer para não sair do campo de concentração, para não sobreviver, para não voltar à liberdade como uma múmia ambulante, um robô, um zumbi humano, sabe? Uma pessoa assim ligada no modo automático, que não consegue ver prazer em nada, não consegue ver sentido em nada, perspectiva zero. Então ele vai trazer esses relatos a partir da sua análise, de análise dos outros prisioneiros, seus companheiros de campo. O que eles podiam fazer? O que eles fizeram? Sabe? Como lidar com dor extrema, sofrimento extremo, privação, luto, sofrimento, enfim, gente. Como lidar com todos os horrores que um ser humano pode passar em grau extremo sem perder o fio da meada da vida? É sobre isso, gente. Eu confesso pra vocês, eu já li esse livro 3 vezes. Gente, o que fazer quando você lê um livro 3 vezes, pretende ler a 4ª e ainda tem dificuldade de falar sobre ele? Que livro? Leia. Não é autoajuda, tá, gente? Não é. É Segunda Guerra Mundial, é sobrevivência, é vida. O próximo, gente, é um livro que fala sobre o poder do amor. O amor cura, o amor faz milagres. O amor pega na nossa mão e nos ajuda a caminhar. O amor cura tudo. O amor, mesmo que ele não traga respostas, ele nos ajuda a suportar as dúvidas, as incógnitas da vida. O Tatuador de Auschwitz, incrível, maravilhoso. A gente tem aqui o Lali, que logo que chega a um campo de concentração, recebe a incumbência de tatuar no braço dos prisioneiros a sua nova identidade, seus números. Eles vão perder tudo e a única coisa que eles têm são números, porque eles não têm nem o seu nome mais. E o Lali, ele recebe essa incumbência e ali naquela fila, onde ele está dando para aqueles prisioneiros as suas novas identidades, que é um número, ele conhece a Gita, eles se apaixonam. Tem muita dor aqui dentro, muito horror. É um livro bem pesado, mas que coisa linda acompanhar no meio do caos o amor desses dois. E não é ficção, gente, é uma história real. Por favor, se você não estiver se sentindo no momento para ler esse livro, espera um pouco, mas em algum momento leia, porque o final, gente, o final é cinematográfico e vale a pena. Apesar de todo o horror, de toda a perda, de toda a desgraça. Gente, é desgraceira. O que tem aqui é isso. Em mais alto nível, a gente está falando de Hitler, Segunda Guerra Mundial, então não vou passar pano, porque não tem como, a autora não passa pano. Mas a forma como o amor desses dois é descrito, a forma como o amor de Lali e Gita sobrevivem a isso tudo e faz com que os dois sobrevivam, faz a leitura valer a pena. Curtinho, poderoso, incrível, maravilhoso. Recomendo demais. E no meio dessa história toda, esses dois têm uma amiga, a Silka. Ela será brevemente mencionada
e ninguém fala mais nada. Aí os leitores mandam e-mails para a editora, para a autora, e perguntam: cadê a Silka? O que aconteceu com ela? O que a Heather Morris faz? Um livro contando pra gente sobre essa amiga deles, a Silka. E aí a gente tem a viagem de Silka. A Silka está no campo de concentração, chegou lá e um dos comandantes do campo bota os olhos nela e fala assim: eu quero ela. E ela será sua escrava sexual, dele e de quem quiser. Ele é um comandante de alta patente e ele pode facilitar ali para que Silka seja de outros comandantes poderosos. Mas ela é a sua escrava sexual. Só que quando as forças aliadas avançam e os campos de concentração são libertos, ela será acusada de colaboradora, o que na verdade ela não é em momento nenhum. E aí começa uma nova saga de sofrimento, porque ela será levada com outros acusados de colaboradores para os gulags, e eu entro em mais detalhes na resenha, então aqui eu não vou me aprofundar muito. Enfim, é muito sofrimento, é muita angústia, é muita injustiça, mas, gente, que final é esse? Um final mirabolante, milagroso, cinematográfico, que faz todo o sofrimento, toda a leitura, sabe, a dificuldade de ler esse livro, vale a pena quando a gente chega nesse final. É isso, gente, eu tô me segurando pra não dar um spoiler. Eu não posso dar um spoiler pra vocês, porque eu quero que vocês leiam e eu não quero que vocês fiquem zangados comigo. Mas é isso. São 2 livros extremamente sofridos, dolorosos, mas com um final inacreditável. Um final que faz tudo valer a pena. Nunca pedi nada pra vocês. Escolha um desses livros e leia, por favor. O próximo, gente, é uma ficção incrível, com os horrores da Segunda Guerra Mundial também, mas aqui a temática é outra. O poder dos livros, o amor aos livros, o que os livros são capazes de fazer na vida de uma pessoa. A menina que roubava livros. A gente tem a Liesel, que será adotada, nunca mais vai ver a mãe, vai perder o irmão logo no começo da história, então não é um spoiler, mas ela vai descobrir uma casa que tem uma biblioteca ali naquela cidade, no meio da guerra, só que é uma biblioteca, uma casa de uma pessoa poderosa, é o prefeito da cidade. E ali, naquela cidade, ali naquela região, que seria uma espécie de retiro, porque as pessoas estão ali e a guerra ainda não atingiu de fato aquela região. Então a Liesel será adotada por uma família, ela tá ali, ela descobre essa casa. Por acaso, a entrada da Liesel é facilitada nessa casa e ela consegue acesso a essa biblioteca. E quase todo dia ela vai lá e pega um livro, rouba um livro. E a temática dessa história traz pra gente o poder que os livros exercem sobre a vida de uma pessoa, sabe? Os livros servem de refúgio, servem de amparo, servem de consolo. Os livros nos levam a outra dimensão, abrem para nós portas, nos transportam. E, curiosamente, a Liesel sobrevive a inúmeras situações. E, de repente, a morte, a Dona Morte, a nossa narradora, resolve contar para nós essa história, porque ela diz assim: peraí, a morte, a Dona Morte, a gente está numa guerra. Em alguma hora, em algum momento, eu sempre pego alguém, eu consigo pegar alguém. Normalmente, ninguém me escapa. E por que a Liesel consegue escapar? E começa a contar pra gente a história da Liesel. Então, nós temos aqui um narrador inusitado, que é a Dona Morte, e é um livro incrível sobre o poder dos livros, o amor aos livros e como os livros são capazes de influenciar a nossa vida, mesmo em meio à dor. Maravilhoso, gente. Não, eu tô me segurando para não dar spoiler para vocês. Não posso dar spoiler para vocês. Paciência. O próximo, com um final não muito fácil, tá? Já vou alertar vocês sobre isso. Mas é um livro único. A gente tem aqui o Ed, que é um médico, e a sua esposa Friedel, que é uma enfermeira,
E esse é o único livro escrito dentro de um campo de concentração. É o Diário de Sobrevivência. Última parada, Auschwitz. Então a gente tem aqui um casal que é levado para o campo de concentração, separados, porque homens e mulheres vivem em alas diferentes. E a gente tem aqui a história desses dois, sabe? A luta para sobreviver, a luta para que a chama do amor, é um casal, se mantenha viva mesmo à distância. E é um livro que fala sobre adaptar-se. A temática aqui, ela tem esse foco mais de adaptação. Porque é um casal que precisa se adaptar a uma nova realidade. A realidade do distanciamento, tão perto e tão longe. Porque eles estão em alas diferentes e eles não podem nem ser vistos conversando. E exatamente pelo fato deles serem um casal, de propósito, eles não serão colocados para trabalhar juntos. Então é uma questão de adaptação mesmo, sabe? De muita dor, de muita resiliência, de muita resistência e de adaptar-se. A capacidade humana de adaptar-se às mais adversas situações. Gente, chega. Para não dar spoiler para vocês, é um livro curtinho, maravilhoso, que eu indico muitíssimo a leitura. O penúltimo, porque tem o meu mais novo favorito, que já vou contar para vocês, é um livro incrível com uma temática bem diferente, gente. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala, né, eu já falei para vocês, sobre os livros únicos, com temáticas únicas. Vou deixar esses links todinhos aqui embaixo para vocês. Resenhas, vídeos estilistas, playlist, vou deixar tudo aqui embaixo. A Bailarina de Auschwitz. A gente tem aqui a Edith. Ela sobreviveu, perdeu a sua família, perdeu tudo, mas sobreviveu. Só que ela está muito traumatizada. A temática desse livro aqui é sobre traumas. Ela está muito traumatizada. Ela tem crises de pânico. Ela surta dentro do shopping, no trânsito, no estacionamento, andando na rua. E ela resolve, vou estudar psicologia, vou me formar, vou ser psicóloga, porque eu preciso me entender. Só que ela descobre que ela consegue se compreender compreendendo os outros, se ajudar, ajudando os outros. E o que ela faz? Ela se forma em psicologia, monta um consultório e começa a cuidar das pessoas, as pessoas traumatizadas. E a partir desse cuidado com os seus pacientes, com os traumas, com os conflitos internos daqueles pacientes, ela começa a se encontrar, se reconstruir. Ela se desconstrói, é um trabalho de desconstrução e reconstrução a partir de ajudar os outros. Então é um livro que fala sobre essa questão de desconstrução, da reconstrução, a questão dos traumas, como lidar com eles e a questão de se ajudar ajudando os outros. E tem uma frase aqui que ela vai repetir muito no livro, uma ideia, uma linha de raciocínio, que é o seguinte: o seu sofrimento é válido independente do tamanho dele. Nenhum sofrimento é inválido, seja pequeno ou grande. Nenhum trauma é ilegítimo, seja ele pequeno ou grande. Mas você não é o que fizeram, você não é o que falaram, você não é o que aconteceu. Você não tem controle sobre o que fizeram, sobre o que falaram e sobre o que aconteceu. Mas você tem controle sobre como vai reagir a tudo isso. Então, ela fala muito sobre essa questão no livro, e é um livro que aborda de forma muito específica todo o contexto da Segunda Guerra a partir dos traumas, como lidar com eles, porque a gente está falando de uma autora que tem suas memórias e é psicóloga. Enfim, gente, é um livro incrível, único, maravilhoso. Chega para não dar spoiler para vocês. E agora, o meu tchananã, mais novo favorito da vida. E esse eu vou guardar os comentários para resenha. Gente, que livro é esse? Que livro é esse? Que livro é esse? Que livro é esse? Maravilhoso. Meu mais novo favorito de 2023. Favorito dos livros da Segunda Guerra Mundial. Favorito da vida, favorito de tudo. O Homem Mais Feliz do Mundo. A Bela Vida de um Sobrevivente de Auschwitz. Gente, não vou falar nada porque eu vou guardar surpresa para resenha. Só vou resumir uma coisa. Vou resumir tudo numa coisa. O título desse livro tinha que ser Esperança.
Vou falar mais nada, gente. Aguardem a resenha. Gente. Que livro maravilhoso. Aguardem a resenha, muito breve a gente vai estar conversando. É isso por hoje, é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar. Se não for inscrito, inscrever-se, compartilhar, me ajuda pra gente movimentar, para os novos inscritos continuarem chegando. Muito obrigado pela interação de vocês. Tá chegando gente nova. Comentário, curtida, compartilhamento. Gente, de verdade, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!